Bem-vindo ao canal Nerd no Direito e hoje vamos falar sobre o episódio 37 Dragon Quest Dino Daibuken Fly o Pequeno Guerreiro 2020 Resumo e Crítica. E para você que gosta de acompanhar o mangá também, você vai encontrar os mesmos acontecimentos desse episódio 37 nos capítulos 129 até o 132. Já no início do episódio vemos ali algo que já aconteceu no episódio 36, que é o Zanza partindo para cima da Man, e o Pop pede para Man acertar o estômago do Zanza porque assim ele vai cuspir o Dai para fora. A Man, like a boss, espera o ataque do Zanza, se esquiva do ataque com facilidade, faz um chute finta e dispara o seu ataque do punho refrator. O ataque é tão poderoso que o Zanza vai perdendo o equilíbrio e acaba batendo na parede e também ele expele o Dai para fora. Pop comemora que o Dai está vivo e fica agradecido porque o equipamento novo do Dai aguentou ali e fez com que ele sobrevivesse dentro da boca do monstro Zanza. A Man pede ao Shio que dê algum item que possa curar o Dai. O Zanza levanta com uma certa dificuldade e vemos que ele está com ainda mais danos em seu corpo, inclusive perdendo mais um pedaço dele. E aqui temos mais um grande momento da Man em que ela começa a surrar o Zanza, começando ali com um soco, depois uma cotovelada, um chute, e ela se mostra ser bastante rápida e habilidosa, dando golpes muito fortes no Zanza, inclusive causando mais danos ao corpo do Zanza quando ela utiliza o punho refrator e depois um chute na sequência. E até mesmo Gomes, que tinha duvidado da força da Man, agora ele reconhece que a Man é incrível. A Man ainda acerta mais um chute no Zanza e vemos pelas feições dela que ela não está nem cansada até agora. E agora é a vez do Pop dizer que a Man está forte pra caramba. A Man usa sua velocidade e consegue acertar outro chute no Zanza, o que faz com que ele caia no chão. Shio orgulhosamente fala que esse é o golpe mais poderoso da Man, o punho refrator, e que essa é a essência do estilo do deus guerreiro do grande mestre Brukina. Após o Shio falar isso, vemos um flashback do final do treinamento da Man. E pelo que o mestre Brukina fala, a Man é uma grande artista marcial, muito acima da média, um verdadeiro prodígio que aprendeu várias técnicas de luta em pouco tempo, enquanto outros lutadores demorariam anos para conseguir fazer isso. E por causa disso, o mestre Brukina resolve ensinar a Man a seu golpe mais poderoso. Porém, ele diz que está doente e não pode mostrar ele mesmo esse novo golpe. E aqui temos um momento cômico em que o Shio pergunta qual é a doença do mestre. E ele diz que tem uma doença chamada bundacocite. E o Shio se pergunta por que essa doença faria o mestre ter tosse. E lá no mangá é um pouco diferente a tradução, o mestre diz que ele tem dormência no traseiro. E o Shio se pergunta por que o mestre estaria sentado então daquele jeito se ele tem esse tipo de problema. E o mestre então resolve passar o seu conhecimento ali, dando uma espécie de uma aula para Man. E basicamente ele explica que utilizando o golpe com um feitiço de cura, quando a cura é excessiva, ela acaba destruindo os tecidos, que seria o mesmo que você regar uma planta com muita água e ela acabar morrendo. O nome desse tipo de cura era Amarroi e ele era temido no passado. Esse tipo de ataque ele exigia algo acima do que é a capacidade da Man ali, que ela usa alguns feitiços de cura mais fracos. Mas uma cura mais simples, combinada com o estilo da técnica do mestre Brukina, pode fazer com que tenha o mesmo efeito. A Man fala que essa técnica é terrível, afinal de contas ela pode matar alguém com um golpe só. O mestre Brukina revela para a Man que ela foi a primeira que ele considerou ser digna para aprender essa técnica tão poderosa. E assim como o Avan, que foi o primeiro mestre da Man e confiou nela e deu a arma de balas mágicas, o mestre Brukina confia no coração justo da Man. E por fim temos mais um alívio cômico em que o mestre pergunta se ele não é maneiro. Voltamos ao tempo atual, no campo de batalha, e a Man continua dando uma surra no Zanza. Ela consegue se esquivar dos ataques, acertar chutes nele, golpear o olho do Zanza, e por fim ela chuta o Zanza dando um mortal para trás, fazendo com que o Zanza pouco a pouco acabe sucumbindo e vá ao chão. A Man aterriza em pé e ela se vira para trás, olhando que o Zanza está ali com diversos danos em seu corpo, inclusive deteriorando pedaços dele. O Dai acorda, mas ele está bastante machucado e o Zanza mais uma vez se levanta enquanto a Man parte para cima dele dando diversos socos e o Zanza só mantém a sua guarda fechada. A Man, percebendo que os golpes não estão tendo efeito, ela então carrega o punho refrator. E eu não sei porquê, mas o Zanza abriu a guarda para tomar soco na cara. E a Man aproveita e usa 2 vezes o punho refrator no rosto do Zanza. E o Dai observa impressionado, dizendo que não sabia que dava para lutar assim, ou seja, ele já percebeu alguma coisa nos golpes da Man.
O Dai tenta ficar de pé, mas ele cai sentindo dor. Pop pede ao Shio que dê alguma coisa que possa curar o Dai. E aqui nós temos mais um momento cômico em que o Shio fica procurando alguma coisa que possa curar o Dai, mas ele não acha nada útil. O Shio acaba se lembrando que as ervas de cura foram todas usadas quando ele lutou na floresta contra monstros chamados sanguininhos. E aqui eu não sei por que mudaram, mas no mangá o Shio luta contra formigas. Talvez tenham feito isso porque esses monstros devem ser de algum jogo de Dragon Quest. Enquanto o Shio está pensando nisso, o Pop acaba interferindo, até num momento meio estranho aqui, como se fosse um desenho animado cartoon. A cena corta e vemos o Zanza sendo arremessado contra a mureta perto da arquibancada. Zanza parece estar sofrendo com o golpe da Man, e a Man não dá descanso, ela parte para cima com seu punho refrator novamente, dizendo que acabou pro Zanza. Mas a verdade era uma armadilha do Zanza, e ele utiliza uma espécie de muco para cobrir as mãos da Man. A Man fica tentando remover aquele muco das mãos, e o Zanza se mostra inteligente. Ele conta que percebeu que os ataques da Man dependem das mãos dela e por isso ele utilizou aquele muco que anula os ataques da Man. E o Zanza ainda dá uma explicação de como funcionam os ataques da Man, que ela precisa ali liberar uma certa energia no momento do impacto do golpe. Zanza fala pra Man desistir e começa a atacá-la e ela vai só se esquivando, já que ela não consegue mais atacar com o punho refrator. Enquanto isso, o Pop continua pressionando o Shio para que ele encontre algo que possa ajudar. E o Shio acaba encontrando uma bolota de lágrima que, segundo ele, cura uma lágrima de pardal da sua energia. E mais uma vez, no momento cômico, o Pop cai no chão dizendo que aquilo não serve para nada. Mas o Dai interfere e diz que aquilo é o bastante. Vemos que o Zanza consegue acertar um golpe na Man e diz que ela, sem o ataque do punho refrator, não pode fazer nada contra ele. E aqui temos essa cena estranha que até vou deixar um trecho do anime. Vejam que a Man é golpeada, ela cai no chão quicando e de repente temos essa outra cena em que ela vai na direção do Zanza. Mas sem mais nem menos, a gente tem um close no Zanza, a gente não vê ele golpeando ela e a Man de repente vai caindo dessa forma, ela vai pra cima e ainda tem essa imagem aqui, um certo eti. O Zanza prepara outro ataque contra a Man e a gente vê o Dai conversando com o Shio pedindo para ele levá-lo até a espada dos campeões. O Zanza então acerta um golpe poderoso na Man, arremessando ela contra a mureta da arquibancada. A Man fica estatelada no chão enquanto o Zanza olha para ela um tanto ofegante, mas a Man não desiste e começa a se levantar. E o rei de Romos fala para ela fugir, e sinceramente volta a frisar que vacilo deixar o rei ali sozinho, agora não tem nenhum guarda protegendo ele. O Shio vai subindo com o Dai nas costas e diz que o Dai é mais pesado do que parece. O Shio tá tendo uma grande dificuldade para levá-lo até a espada dos campeões. Dai pede desculpas e diz que não pode gastar energia para subir. E o Dai revela que ele estava lutando sempre com a força máxima e por isso ele ficava sem energia, e ele, observando a Man, aprendeu que ele deve utilizar o ataque explodir o seu poder no momento do impacto, causando mais dano, e não utilizar o seu poder o tempo inteiro. A Man agora, sem poder revidar os ataques, ela acaba tomando bastante dano também, e o Zanza acaba agarrando ela em uma de suas mãos. Zanza começa a apertar o corpo da Man e diz que está curioso a respeito do ataque que ela usou. E diz que precisa lidar com ameaças como ela na hora. Enquanto a Man está se contorcendo de dor, ela vê o Dai indo na direção da espada dos campeões e ela percebe que tem que fazer de tudo para distrair o Zanza. Então a Man começa a golpear a mão dele incessantemente. Enquanto o Zanza diz que aquilo é um comportamento típico das cobaias, que a Man é um lixo. E a Man responde dizendo que nenhuma vida é lixo, e que se o Zanza não consegue ver isso, ele que é um lixo. Vemos então um flashback do Zanza com o Zaboera, onde Zaboera diz que todos são ferramentas para ele e que se o Zanza não ganhar poder e conhecimento para beneficiar o Zaboera vai considerar ele como um lixo. E vemos que isso de certa forma foi traumático para o Zanza, inclusive mexendo com ele nesse momento, fazendo com que ele reafirme a sua importância. E assim ele fica ainda com mais ódio e aperta a Man com mais força. O Pop grita pela Man e vemos que o Dai está pedindo para o Shio entregar a bolota de lágrima. O Dai então come a bolota e diz que sua energia está voltando. O Dai então levanta a espada e pede que a espada dos campeões empreste seu poder. O Zanza acaba percebendo que o Dai conseguiu pegar a espada. O lutador mascarado misterioso aparece perto do Pop e diz para ele usar o Mera. O Pop diz que não vai adiantar. E o lutador misterioso diz para o Pop usar na Man. Pop então carrega o seu ataque, grita pelo nome dela, a Man olha para o Pop lança o Mera e pede para a Man utilizá-lo no muco. A Man então levanta os seus braços e queima o muco que está em suas mãos. E ela já utiliza o seu punho refrator atingindo o braço do Zanza, causando uma explosão que faz com que a Man seja arremessada para longe do Zanza. E aqui vemos a velha sintonia do grupo original agindo mais uma vez. Dai, percebendo a oportunidade, resolve utilizar o seu Advanced Thrash. E assim Dai dispara o seu ataque utilizando o poder concentrado,
Zanza grita de dor e todos ficam na expectativa se o golpe realmente funcionou. Vemos uma cena em câmera lenta enquanto Dai aterriza no chão, já praticamente exausto. Ele utiliza a espada como se fosse uma bengala e olha para trás para ver se o golpe realmente funcionou. Vemos essa cena com o Zanza popozudo. O Zanza se vira e dá uma pequena risada, enquanto todos observam com seus esfíncteres nas mãos. Mas a Man é a primeira a perceber que o Zanza sofreu o ataque e ela diz que eles venceram. O corte finalmente faz efeito no Zanza e ele se lamenta por ser o ser mais poderoso e ter sido derrotado por vermes. Zanza então sucumbe e Dai cai de joelhos, enquanto todos os outros comemoram a vitória. Vemos que Zanza está perdendo a sua transformação. E ele continua inconformado, se perguntando no que ele errou. E Pop diz que ele deveria perguntar ao rato encurralado. Zanza então entende a mensagem e reconhece que a derrota dele foi por achar que criaturas inferiores eram lixo. Pop ajuda o Dai a se levantar e elogia o Advance Trash que ele utilizou, e o Dai diz que foi graças à espada dos campeões. A espada começa a se desfazer e todos ficam sem entender como a espada não aguentou o poder do Dai. O rei inclusive diz que aquele metal é um metal lendário e que ela não deveria ter sido destruída. O Zanza então revela a todos que aquela espada é falsa e que a verdadeira espada já está com Hadlar. Enquanto todos estão moscando, o Zanza aproveita para tirar de sua cabeça a joia que ele utiliza, e aquela joia tem arquivos da pesquisa dele, ele consegue arremessar isso e enviar ao Zaboeira. E o Zanza conta tudo isso pro Pop depois que o Pop fica indignado, perguntando o que o Zanza fez. O Pop dá uma bronca no Zanza dizendo que o Zaboeira não vai ficar grato por isso. O Zanza então diz que sabe disso e que o pai dele vê todos como ferramentas a serem usadas, e o próprio Zanza duvida que seu pai vai chorar sua morte. Porém, o Zanza diz que apesar disso ele ainda é seu pai. Enquanto isso, o corpo do Zanza vai se transformando em cinzas, e ele explica que esse é o destino de seres superiores, talvez como uma punição por brincar com vidas que Deus deu. E como sempre, a Man, com seu bom coração, acaba sentindo pena do Zanza, mas o Zanza recusa a piedade da Man e diz estar satisfeito por ter se tornado por um momento o ser mais poderoso do mundo e poder lutar contra eles, e que um dia um ser superior completo virá derrotá-los, e por isso os esforços e a luta dele não foram em vão. Zanza então vira uma fumaça de cinzas, e o Pop diz que ele só queria que o pai dele o elogiasse, e a Man reconhece que no fundo o Zanza só queria ter o amor do seu próprio pai, e o Dai demonstra empatia, dizendo que entende um pouco como o Zanza se sente. Na sequência, vemos Zaboeira rindo histericamente e comemorando que a vida dos breves 200 anos de seu filho foi realmente útil para ele, e que seu filho deve sentir orgulho no outro mundo porque sua pesquisa dará origem ao maior e mais poderoso deus demônio do exército demoníaco. E nós vemos o Zaboeira olhando para o Hadlar. E é desta forma que o episódio se encerra. Esse episódio ele foi muito bem adaptado em relação ao mangá, ele é bastante fiel, nós temos só uma pequena mudança ali em alguns diálogos e também na parte que o Shio enfrentou um monstro diferente das formigas que a gente vê no mangá. Eu gostei bastante desse episódio, esse episódio é o episódio da Man mitando. Nós tivemos também aquela sintonia entre os três novamente ali, principalmente na parte que o Pop utiliza o Mera para livrar a Man já usa o seu ataque também, e por fim o Dai acaba finalizando o Zanza. E é muito legal ver esse grupo se reintegrando novamente, o nosso grupo inicial aí da aventura, aos poucos retomando aquela sintonia que eles tinham em outras batalhas no passado. No geral, esse episódio 37 de Dragon Quest tem uma boa qualidade. Esse foi mais um episódio que eu fiquei agoniado pelo rei estar ali, ainda mais que agora ele estava completamente sozinho. Se o Zanza quisesse capturá-lo para fugir, não ia ser nada difícil. E mais uma vez eu tenho que elogiar Dragon Quest por ele conseguir fazer com que todos do grupo tenham determinada importância, afinal de contas, se não fosse o trabalho de cada um deles, eles não teriam derrotado o Zanza. Até mesmo o Shio dessa vez também, apesar de não ter feito tanto assim, ele teve a sua importância nesse episódio. Eu achei uma pena que o ataque da Man tenha sido neutralizado de uma forma um tanto fácil, uma solução ali que não teve uma explicação maior para dizer por que simplesmente um Muco isolando os punhos da Man faria com que ela não conseguisse utilizar o ataque, inclusive para destruir os próprios Mucos que estavam nos punhos dela. E eu confesso para vocês que eu achei isso um pouco injusto com a própria Man, que ela conseguiu um golpe novo que é incrível e resolveram nerfar ela de uma forma assim tão simples. Por exemplo, a cena que eu citei e até coloquei um trecho do anime em que a Man é golpeada sem a gente ver o Zanza fazer alguma coisa e também
o ângulo que acabam mostrando sempre por baixo da Man. Essa cena que eu falei, ela nem existe no mangá. E olha que no mangá a Man está com menos roupa que aqui, porém ela tem ângulos mais decentes. Que na minha opinião não faz sentido se eles queriam tornar a Man uma heroína e não objetificá-la tanto como era no mangá antigo. E outra coisa, apesar de não me incomodar tanto e em alguns momentos até ter sido divertido, foram os alívios cômicos em excesso. Principalmente nas partes ali que o Shio fica procurando alguma coisa para ajudar o Dai, enquanto a Man tá lá lutando, dando o máximo de si, e a gente não pode ver ela golpeando o Zanza nesse momento. Sem falar que parece que não tá acontecendo nada, a gente não escuta os barulhos dos golpes, a destruição que tá acontecendo. Creio que ficaria melhor se os personagens estivessem ali atrapalhados, mas ao mesmo tempo também um tanto aflitos ali e preocupados com o que tá acontecendo em volta deles. Algo como aconteceu em Dragon Ball Z, quando o Goku chega no campo de batalha e tenta fazer a fusão com os brincos junto com o Gohan e acaba dando tudo errado ali. A gente vê ainda que tem um senso de urgência naquele momento. Além também da parte do Vegeta de fazer a fusão, que ele se recusa. A gente sempre tem um momento meio cômico, que quebra um pouco o padrão, mas que ele é orgânico, ele não é uma coisa assim que esquecem completamente o que está acontecendo em volta deles. Aqui a gente até tem um momento meio cartunesco em que o Pop invade a memória do próprio Shio. Essas pequenas coisas poderiam ter tornado o episódio ainda melhor. E você, o que achou do episódio 37 de Dragon Quest Dino Daibuken? Deixa aqui sua opinião nos comentários. A título de curiosidade, o Zanza tinha 182 anos. Pra você ver como o Zabueira é um péssimo pai que não sabia nem a idade do próprio filho. Valeu e vejo você no próximo vídeo.